Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Nós já estamos quase finalizando esta carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos ler do verso 11 ao 17. Gálatas, capítulo 6, versos 11 a 17. Vou ler. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Verso de 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se circuncidam, que se deixam circuncidar, guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Agora a tônica é o verso 14. Mas longe de mim, esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, olha lá, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, que era a marca da lei, é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser a nova criação, a nova criatura. A todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre todo o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Então vamos... Aquela pergunta, já estamos quase terminando de fazer essa pergunta, tá bom? Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com essa igreja? Paulo é o fundador da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia. E nós temos que ter em mente o que Paulo ensinou. Toda igreja ela tem um ensino. Ela tem uma direção a seguir baseada no ensino. E o que Paulo ensinou? Olha lá, você já sabe de cor. Ensinou a fazer campanha? Não. Paulo levava todo mundo a subir no monte porque tinha um poder especial no monte? Não. Paulo alguma vez fez a fogueira santa de Israel. O que é a fogueira santa de Israel? A cada 6 meses você pega todo o dinheiro que você tem, tudo que você tem, você dá na igreja como sacrifício para prosperar. Paulo ensinou alguém a fazer fogueira santa de Israel? Não. Paulo distribuiu alguma rosa ungida para libertar as pessoas? Ensinou isso lá? Não. Paulo distribuía óleo ungido de Israel? Não. Paulo distribuía sal grosso para jogar na casa e espantar o demônio que está na casa do crente? Não. Paulo explorava alguém financeiramente, explorava as pessoas? Não. Paulo nunca ensinou essas coisas porque isso não é evangelho. Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. O que Paulo ensinou? O evangelho da graça de Deus. Então eu tenho que fazer uma divisão para ter clareza sobre o que é o evangelho. Você já pode me dar uma aula, mas os irmãos da internet precisam ouvir isso milhares de vezes ainda. A pergunta é, Velho Testamento é evangelho? Não. Quando Josué ia derrubar as muralhas de Jericó, aquilo é evangelho? Bonito Josué derrubar as muralhas de Jericó. Deus falou, olha, procura guardar toda a lei, não desvie delas nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai ser bem sucedido se você fizer isso. Mas se você tivesse a oportunidade de conversar com Josué e perguntasse, Josué, me fala alguma coisa sobre o evangelho da graça de Deus. Ele iria olhar para você e não ia saber o que responder, porque ele ia dizer assim, olha, eu sei sobre lutar, derrubar as muralhas de Jericó, Deus deu uma estratégia, vamos rodar 7 vezes em volta da muralha, vamos gritar. Ele mandou guardar toda a lei, não se desviar dela nem para a esquerda, nem para a direita. Mas evangelho da graça de Deus, das cartas de Paulo, eu não sei nada disso. Eu sei o que eu tenho que fazer no meu tempo. Então Josué conheceu a Deus? Claro. Mas Josué conheceu os ensinos de Paulo? Não conheceu nada. Isso ia se manifestar depois da cruz, né? Se você chegasse para Elias, ô Elias, me fala alguma coisa do evangelho da graça de Deus. Ele, olha, eu orei, fiz cair fogo do céu, matei os profetas de Baal, foi um arraso. Mas Elias, fala alguma coisinha do evangelho da graça de Deus. Ele ia olhar para você,
não ia poder falar nada. Por quê? Porque ele não conheceu o evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Ele conheceu a Deus e creu, e foi um profeta poderoso usado por Deus? Claro. Claro que ele foi, mas ele não conheceu o evangelho da graça de Deus. Ele tinha aquela mentalidade lá de guardar a lei, das tábuas da lei, do povo de Israel, as batalhas, mas ele não conheceu nada do evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso, meus irmãos? Então eu tenho que entender que Velho Testamento não é evangelho da graça de Deus, é história do povo judeu. A lei foi dada para o povo judeu. Você vê a formação da nação de Israel lá no Velho Testamento, a divisão das tribos, as terras que cada um teve, as desobediências que eles fizeram, os profetas que Deus levantou para falar com eles. Mas aquilo não é o evangelho da graça de Deus. Por quê? Na velha aliança, eles sabiam que o Messias viria. Só isso que eles souberam, mas quando Cristo vem, o próprio povo de Israel não acreditou que era ele e o matou, e o rejeitou. Então precisa entender que o Velho Testamento é muito bonito, tem muito ensino bonito, mas não é o evangelho da graça de Deus. Quando que começa o evangelho da graça de Deus? Quando o Cristo está na cruz, ele diz: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, Deus saiu daquele lugar chamado Santos dos Santos, e se tornou acessível a cada pessoa em todo lugar. Então eu entendo o evangelho da graça de Deus da cruz para frente, principalmente nas revelações que o próprio Cristo deu para o apóstolo Paulo. Então, não esqueça isso, se eu viver com a mentalidade do Velho Testamento, eu vou viver uma mentalidade escrava, porque no Velho Testamento tudo é guerra, tudo é batalha, tudo é luta. O povo de Israel vivia cercado de inimigo, toda hora era uma matança de pessoas que não paravam, né? É um comportamento de aflição que o povo vivia no Velho Testamento, toda hora tinha um inimigo cercando, uma nação que vinha contra eles, eles caíam debaixo de cativeiro, e Deus libertava e eles voltavam, tudo vivia em guerra lá. Mas se eu tiver uma mentalidade do evangelho, eu entro numa mentalidade de total liberdade, a verdadeira liberdade a qual Cristo já me libertou. Entende? Então, quando Paulo fala a respeito de evangelho, Paulo era judeu, ele nasceu debaixo do Velho Testamento, ele praticava toda a velha aliança, mas quando Jesus apareceu para ele e revelou o evangelho da graça de Deus, ele mesmo disse: olha, o fim da lei, o fim da religião judaica, o fim de todas aquelas coisas é Cristo, para a justiça, vai ser a justiça daquele que acredita nisso. Então o próprio Paulo, que era um judeu, que era contra a igreja, que prendia os cristãos, que queria acabar com o cristianismo, se tornou um cristão e entendeu por revelação que a religião dele não existia mais. Então eu tenho que ter clareza sobre isso. Agora, quais os pontos principais do evangelho da graça de Deus? Porque pela graça vocês são o quê? Salvos. Como é que eu sou salvo? Pela graça. Mediante a fé. Esta fé não vem de vocês. Aí está o ponto central. Não vem de vocês, vocês não conseguem produzir essa fé. Não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus. Deus que pôs essa medida de fé dentro de você. Não vem de vós, é um dom de Deus. E aí Paulo liquida com a lei, falando o quê? Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, pastor, o senhor está querendo dizer o seguinte, que para o homem é impossível produzir alguma coisa que lhe dê salvação? O homem pode fazer muita coisa bonita, ajudar o próximo, ser misericordioso, dar um dinheiro para ajudar alguém, dar comida, tudo isso é muito lindo. Mas estas coisas não têm poder para salvar o homem, porque a santidade de Deus e o nível de Deus está muito acima do que eu posso fazer. A fonte dessas coisas é um homem defeituoso, cheio de falhas, um homem estragado, que faz uma coisa boa e faz 10 errado. Então, quando a nossa melhor obra chega diante de Deus, ela chega manchada pela nossa natureza, manchada pela carne. É inútil diante de Deus. Então, para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Guarda isso na sua mente. Isso vai te trazer descanso.
Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. A salvação é uma coisa que vem de Deus, e o que executa a salvação é Jesus Cristo. Ele que executa, Ele que é o Salvador. E isso tudo é feito pela graça. Então, e o que é ser salvo? Né? Eu criei em Cristo, Ele me libertou do império das trevas, me libertou da mão do diabo, das religiões, das cadeias, me libertou, me transportou, me pôs no reino do Filho do amor dele. Neste reino onde nós estamos, eu tenho a redenção. Então, e por fim, eu vou entrar na dimensão eterna, eu vou viver a vida eterna, eu já sou salvo. Ele fez isso, não foi eu que me salvei e estou lutando para me manter salvo. Ele me salvou, me libertou das cadeias, me libertou de tudo, me transportou, me pôs no reino dele, e sabe que eu não tenho poder para manter a salvação. Você já descobriu que você não tem poder para manter-se salvo? Você pensa coisa errada todo dia, você fala coisa errada todo dia, você pratica coisa errada todo dia, você tem sentimentos errados todo dia, você percebe que não consegue manter a salvação? Então Ele me salvou, e porque eu sou filho, Ele me mantém salvo. Ele conhece todos os meus defeitos e fraquezas, mas tudo isso já foi pago pelo Senhor Jesus na cruz, então Ele me mantém salvo. Eu nunca vou perder a fé, porque Ele pôs esta fé dentro de mim e mantenha esta fé acesa. Ele me salvou e vai me manter salvo até eu entrar na glória. É a garantia da salvação, me salvou e me mantém salvo. Foi isso que Paulo ensinou. E que outra coisa, eu não ia falar, mas vou falar. E o que diz Romanos 8, 30, 31, 32? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com o Filho gratuitamente todas as coisas? Então a visão do Deus da velha aliança é um Deus de barganha, presta atenção. O que era na velha aliança? Tudo eu tinha que fazer uma oferta para Deus, tudo eu tinha que dar alguma coisa para Deus. A bênção de Deus dependia do que eu desse para Ele. Então você vê um Deus de barganha, me faz a oferta, me faz o sacrifício, me dá o melhor da tua primícia, me dá isso, me dá. Na nova aliança, essa visão do Deus de barganha, Deus de troca, ela desaparece. Por quê? Porque na nova aliança, o meu relacionamento com Deus é na base da gratuidade. Deus não está me cobrando, eu não preciso dar nada para Deus, eu não preciso pagar alguma coisa, eu não compro bênção. Deus não é um Deus de barganha que fica olhando para mim e fala assim, o que você tem que dar? Dá o teu melhor aí. Esse é o falso evangelho. Dá o teu melhor. Quanto mais dinheiro eu dou, mais Ele gosta e vai me abençoar mais, porque eu dei mais. Se eu não dei nada, Deus não gosta de mim, porque eu não dei nada. Então é um Deus muito interesseiro, que está sempre olhando para mim, o que Ele vai me dar? O que Ele vai me dar? Se der muito, mais bênção. Se der pouco, pouca bênção. Se não der nada, está amaldiçoado. Vou entregar ele na mão do diabo. Vai fazer batalha espiritual. Então a visão que eles têm de Jesus Cristo é um Jesus Cristo de barganha, que isso aí foi criado nas igrejas para tomar as ofertas bastante das pessoas. Você tem que dar isso, tem que dar aquilo para ser abençoado, tem que dar isso, tem que ser coluna, vai pegar carnê, é dízimo, é trízimo, você tem que dar, você tem que dar. Se você falhar nisso aí, você não está de bem com Deus, porque Deus, para te abençoar, quer a tua ação, você tem que agir, tem que dar um passo, tem que tomar uma decisão. Então cria-se um Deus de barganha, um Deus de troca, que Ele quer o meu dinheiro, Ele quer as minhas coisas, Ele quer que eu dou muito, Ele quer que eu faça sacrifício, Ele me cobra muito. Então eu não consigo cumprir tudo, eu fico desassossegado, porque eu acho que Ele não vai ouvir a minha oração, porque eu não consegui cumprir tudo que Ele queria que eu pagasse para Ele. Não é? Entende? Não. Na nova aliança, é tudo na gratuidade. Deus me abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E tudo é de graça. Se eu ajudo o ministério, faço alguma coisa, eu faço porque eu entendo. Eu tenho um coração generoso. Entende isso? Não é que eu sou obrigado, eu vou comprar Deus com envelope. Deus não está interessado no dinheiro. Quem está interessado no dinheiro é as coisas desse mundo, que só se movem por dinheiro. Entende isso ou não? Paulo ensinou essas coisas na igreja. E se ausentou, entrou lá o pessoal da lei, os pregadores do Velho Testamento, e falou assim na linguagem de hoje:
se infiltraram na igreja dos Gálatas e disseram para eles: isso que Paulo disse da graça de Deus, tudo é de graça, não é bem assim. Não, volta-se para a lei. Você tem que guardar o sábado, fazer as festas da primícia, ser um rigoroso dizimista. Se falhar, o devorador vai te pegar. Você tem que fazer todas essas práticas, aí você vai trazer tudo isso, vai somar com a sua fé em Jesus Cristo. A soma dos dois é que vai redundar em salvação. Então, essa gente que veio com a mentalidade da lei do Velho Testamento, perverteram o evangelho na mente dos Gálatas. O que os Gálatas fizeram? Viraram as costas para que Paulo havia ensinado e começaram a tentar alcançar pela lei aquilo que foi dado gratuitamente através da graça de Deus. Então Paulo, no capítulo 1, vamos ler de novo, pela 1000ª vez, a partir do verso 6, o que Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, olha lá, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo alerta: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. E assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. Entende? Então, por isso que preciso aprender o evangelho e viver pela fé nele. Porque o conhecimento do evangelho é como um escudo na minha vida. Quando vem esses perturbadores, com as pregações da velha aliança, as pregações da lei, não vai entrar em mim, porque eu conheço o evangelho. Eu tenho um escudo de conhecimento. Essas coisas vão vir, vão bater e vão cair. E não interessa quem está falando isso. Se você ligar a televisão, está lá um apóstolo falando, e você vê o que ele está pregando, é coisa que não é evangelho da graça de Deus, não interessa se a igreja dele tem 10 mil membros. Seja anátema. Entende? Você ligou lá um cara desde a televisão, ele está dando um olhinho ungido dentro de um templo de Salomão, aquele luxo todo, não interessa, seja anátema. Você tem que ser rigoroso a favor da verdade. Nunca desrespeitar ninguém, mas a falsa doutrina tem que ser rejeitada e amaldiçoada. Entende? Não nos interessa. Agora, se eu não conheço o evangelho da graça de Deus, eu sou vulnerável a toda mentira que falarem para mim. Não é? Como é que as pessoas são exploradas dentro da igreja? Pela mentira que eles falam, com a Bíblia na mão. Tem que dar tudo que tem que fazer o seu sacrifício, tem que fazer o seu voto, dar o melhor. Jamais me apresentarei diante de Deus com as mãos vazias. O que não semeou nada, não tem nada para colher. É tudo com coisas que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Então não interessa quem fale, não interessa quem está cantando. Se o cantor canta muito lindo, se no meio da música dele tiver frases que negam o evangelho da graça de Deus, seja anátema, não interessa. Tem que ser firme, tem que ser rigoroso na verdade. Está bem claro isso? Então Paulo vai escrever essa carta para quê? Para mostrar que os Gálatas, eles entraram por um caminho errado, e Paulo vai combater tudo aquilo de errado que entrou na igreja deles em forma de falso ensino. Até que nós chegamos, depois de uns 9 meses ou mais nessa carta, estamos finalizando a carta no capítulo 6, onde Paulo diz, a tônica é o verso 14, vamos lá, mais longe, Gálatas 6, 14, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo tinha muita coisa que se gloriar. Paulo foi até o 3º céu, viu palavras inefáveis. Paulo expulsou aquele espírito do adivinhador, daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Paulo curou pessoas. Ele tinha muita coisa que se gloriar, mas ele não se gloriava nisso. Ele se gloriava na cruz de Cristo. O que é se gloriar? É ser orgulhoso pelo conhecimento que você tem da obra da cruz. É ter alegria, ter a obra da cruz como o maior tesouro. É ser satisfeito, honrar aquilo que foi feito na cruz pelo Senhor Jesus Cristo.
Então Paulo diz uma coisa, eu me glorio na cruz, ali está a minha glória, ali está a minha alegria, ali está a minha alegria, o meu prazer. Através da cruz aconteceu uma coisa, eu fui crucificado, eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre alguns pensamentos, algumas verdades do Evangelho que falam sobre a cruz. A cruz é olha, presta atenção. Tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, já foi feito na cruz. Tudo que precisava ser feito para o homem ser liberto, já foi feito na cruz. Tudo que precisava ser feito para o pecador se tornar um filho de Deus, já foi feito na cruz. Tudo que você pode imaginar, a cruz é o centro. O Cristo crucificado é o centro do Evangelho. Às vezes a pessoa procurando uma libertação fora da cruz, um olho, uma coisa, um grito. Eu falo que está procurando libertação em porta errada. Na cruz nós já fomos libertos. Estou procurando mudança de vida, mas vem do conhecimento do que aconteceu na cruz. A cruz liquidou toda a escravidão, toda a velha criação e nos pôs numa nova condição de vida. A cruz é o centro do Evangelho, é o sacrifício perfeito. A cruz é o fim da lei, a cruz é o fim da velha aliança, onde toda aquela religião judaica acabou. A cruz é o fim de todo o Velho Testamento. Eu preciso entender isso, preciso entender. Então vamos a alguns versos para que a gente aprenda sobre isso. Vamos lá, são textos que você já está acostumado a ler. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 9, vai um pouquinho para frente, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus capítulo 9, nós vamos ler ali no verso 26, uma coisa muito interessante. Uma coisa que vai nos tirar a culpa, tirar aquela mentalidade de culpa, de condenação, que quem está debaixo de igreja de lei vive assim, culpado e condenado. Ele vive culpado e condenado o tempo todo. Então, Hebreus capítulo 9, verso 26. O que diz? Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Ponto e vírgula. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que é essa palavra aniquilar ou destruir? É a mesma coisa. Foi destruído, reduzido a nada. Quando ele fala que o pecado foi aniquilado, e foi aniquilado na cruz, o que Paulo tem em mente? Significa que toda a culpa, toda a maldição, tudo aquilo que entrou por Adão, o que diz Romanos 5,12? Olha lá, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe uma outra coisa, a morte. A morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Então, quando Paulo fala que o pecado foi aniquilado, foi destruído na cruz, significa que tudo que entrou por Adão, toda a culpa, toda a maldição, todo o efeito de condenação, tudo aquilo, ele foi aniquilado. Essa coisa que todos nós devíamos foi aniquilada, foi destruída por Cristo na cruz. Quando João Batista viu Jesus, falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Que tira o pecado do mundo. Na cruz o pecado foi tirado ou não? Quando falamos pecado, é a condenação, é o juízo, é as maldições. Tudo foi tirado na cruz. Então eu tenho que entender que tudo que vem de Adão, que nos condenava, foi aniquilado e destruído na cruz. A nossa culpa foi aniquilada por Cristo na cruz. O pecado foi aniquilado por Cristo na cruz. Por isso que quando ele expirou, o véu do templo se rasgou, mudou, a velha aliança acabou. Por quê? Porque na cruz ele quita a dívida da velha aliança. Ele quita todas as acusações. Ele quita tudo que pesava sobre nós. E quando ele derrama o sangue dele, morre, o sacrifício perfeito se cumpre, o véu se rasga, acabou a velha aliança na cruz. Vocês entendem isso ou não?
né? Começa-se uma nova aliança pelo sacrifício de si mesmo, o sacrifício perfeito. Por que eu falo sacrifício perfeito? Porque Jesus Cristo era um ser humano perfeito, ele não tinha pecado. Vou explicar a mesma coisa. Todos nós que nascemos, a gente vem da nossa mãe. Nós herdamos o pecado do nosso pai, da nossa mãe, geneticamente. Porque o sangue deles era contaminado e o nosso é contaminado. E todos a gente vem de Adão. Toda a raça humana vem de um que pecou, se estragou e transmitiu o vírus para todos. Agora, Cristo não teve um pai físico, ele não nasceu de uma semente de um homem contaminado. É muito importante você compreender isso. A semente que foi gerada no ventre de Maria foi gerada por Deus. Era uma semente santa, uma genética de Deus. Por isso que ele é chamado o Filho de Deus. Então, quando Cristo nasce, ele não tem um pai humano, genética humana. Ele não nasceu pecador. Ele não nasceu com essa natureza caída que nós temos, cheia de tendência para o mal. Ele não nasceu com essa natureza, ele nasceu com a semente de Deus. Por isso que ele é Deus em forma de homem. Então ele tinha uma natureza pura. A carne, você pensa que a carne dele era uma carne estragada como a nossa? A carne dele era uma carne pura, senão ele não poderia ser o sacrifício perfeito. Era um cordeiro perfeito, um ser humano e ao mesmo tempo Deus perfeito. O sangue dele era um sangue de Deus. Deus é espírito, não tinha sangue. Mas na pessoa de Jesus Cristo passou a ter sangue. E este sangue, Paulo fala, nos comprou com seu próprio sangue. Então, a morte de Cristo na cruz, o sacrifício é um ser tão perfeito, é um cordeiro tão perfeito, sem mácula, um sangue tão puro, um sangue de Deus. E ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Só um sacrifício tão puro e perfeito que poderia destruir e aniquilar o pecado, tudo aquilo que veio da velha aliança. Você acredita nisso? Está nessa fé? Enxerga isso comigo? Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo um Deus em forma de homem, perfeito, limpo, sem as tendências que eu tenho, sem essa carne maligna que eu tenho, sem essa alma doente que eu tenho. Eu vejo um ser perfeito, cordeiro perfeito. Aí sim, resolveu a questão do pecado. E isso aconteceu aonde? Na cruz. Volta agora, Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler versos 1, 2 e 3. Mas a tônica é o 3. Romanos 1. Agora, pois, nenhuma condenação existe ou há para aqueles... Para quem? Só para essa classe de pessoas, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela me libertou de outra lei, da lei do pecado e da morte. Verso 3, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito... condenou Deus na carne. Condenou Deus na carne de quem? De Jesus. Condenou o quê? O pecado. Então Jesus Cristo tinha um corpo semelhante à nossa carne pecaminosa. Era semelhante, mas não era igual. Então quando Cristo está na cruz, o corpo dele foi cravado ali. Então ali, é como, sabe quando você pega uma esponja, está sequinha, você põe na água e ela... absorve a água, ela vem pesada, escorrendo. É como se ali na cruz, Cristo absorvesse o pecado todo que entrou por Adão, ficasse carregado. E naquele corpo, o corpo do sacrifício, o pecado foi condenado, executado para sempre. Por isso que ele começa Romanos 8:1, agora não existe mais condenação. E ele termina, por quê? Porque no verso 3, porque o pecado foi condenado. Então, quando Cristo está na cruz, o pecado, tudo que entrou por Adão, tudo que escraviza, que condena, foi aniquilado, foi condenado. É por isso que a gente não perde a salvação.
Porque nós cremos em Jesus Cristo e isso tudo passa para nossa conta. Nós não estamos mais debaixo de condenação, porque o pecado foi condenado aonde? Na carne. Na carne de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E onde ele estava na cruz. Estava na cruz ou não? Estava na cruz. Colossenses 2, volta lá, vamos para frente. Colossenses 2. Verso 14. Que nós lemos muito aqui. Depois verso 15, desculpe. Depois do 14 nós vamos lê-lo. Não, é isso mesmo, Colossenses 2,14. Eu estou me antecipando aqui. O que diz em Colossenses 2,14? Olha lá. Isso aqui é fenomenal. Isso aqui é uma bomba atômica, esse versículo, a mais poderosa que existe no universo. Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Então o que o apóstolo está dizendo? O que era o escrito de dívida? Era a lei. A lei nos condenava, apontava o pecado, trazia as maldições, apontava a culpa, apontava a nossa vida. O que Cristo fez na cruz? Ele cancelou o escrito de dívida. Isso está escrito, meus irmãos, isso aqui é verdade. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava das ordenanças, as ordenanças da lei. Né? E ele diz, o qual nos era prejudicial, nos prejudicava muito. Ele removeu inteiramente, ele não deixou um pouquinho lá. Não teve lá uma parcelinha para ser quitada, ele quitou por completo. Removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Então, tudo o escrito de dívida que era contra nós, que era a lei, que nos acusava e nos condenava, nos era prejudicial, ele removeu inteiramente e cravou aquilo na cruz. Acabou. Acabou. Por isso que Deus, presta atenção, Deus não vai agora pegar as coisas que estão antes da cruz para trazê-las para a minha vida de novo. Deus não pode fazer isso. Como é que Deus trata comigo agora? Através da nova aliança. Deus não se relaciona mais comigo através da velha aliança. E Deus não vai pegar a velha aliança para me condenar. Por quê? Porque Ele próprio pôs um fim em todas aquelas ordenanças, cravou aquilo na cruz, acabou. O escrito de dívida acabou na cruz, nós não devemos mais nada. Ele cravou na cruz, no sacrifício perfeito. Então, por que Paulo está dizendo assim, eu me glorio, a minha alegria é a cruz. A minha glória está na cruz. Eu sou orgulhoso da cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo entendia que na cruz a velha criação acabou e começou uma nova criação. A dívida acabou e agora veio o perdão de toda a dívida, porque a dívida acabou na cruz. Está bem claro isso na sua mente? Está bem claro isso na sua mente? Agora, já que estamos em Colossenses, vamos para o verso 15. Olha, isso é uma coisa que você tem que entender. Meu Deus, preciso falar 1000 vezes isso. Na mentalidade de quem não entrou no Evangelho, ele está numa guerra contra o diabo. Ele está guerreando, ele está fazendo oração forte, ele está amarrando. Ele está pondo a mão na cabeça para espantar o diabo dele mesmo. Ele é crente e ainda acredita que tem um mal nele que precisa fazer sai. Ele está bebendo água orada, ele já bebeu uma caixa d'água de 1000 litros de água orada. Mas na sexta-feira ele vai lá de novo, porque vai ter mais um pouquinho. Ele está atrás de uma libertação, porque ele está em conflito com as obras da lei na mente dele, e ele se sente preso, ele é infeliz, ele fala assim, seguir Jesus é legal, mas para ele não é não, porque ele está num conflito debaixo de jugo. Ele está numa guerra com o diabo muito ferrenha, porque ele tem que vencer o diabo a cada dia, a cada momento. A maior parte do povo de Deus está com a cabeça cheia de preocupações. Ele vê o diabo, a esposa que está com a cabeça assim, o marido comete uma falha, ela vai falar para o marido, está amarrado.
o filho errou, ela vai falar, tem um demônio na vida do meu filho. Se o marido é aquele fanático na igreja, aquele obreiro, ô glória, né? Aí ele vê que a esposa cortou a pontinha do cabelo, vai falar, ó, Jezabel, tem um demônio da prostituição nela. Precisa orar contra esse demônio. Né? Ele vai criar um problema com a esposa, porque ele vai ver a esposa não como esposa que tem que amar. Tem um inimigo nela. Como é que vai se dar bem com alguém com uma cabeça assim? Porque na lei, na velha aliança, ele está debaixo desse jugo. Entende? Então vamos passar óleo na cabeça. Tem um monte de gente hoje de manhã, passando assim no meio da igreja, fizeram uma porta de madeira, eles estão passando lá, e tem um monte de obreiros assim, sui. Eles passam com os calçados na mão, pisando no sal grosso para ser liberto, porque tem um demônio. Mas na cruz, o que vence o diabo, presta atenção, não é o quanto eu grito que vai vencer o diabo. Não é se eu fiquei sem comer, vai fazer bem para você, vai, toma bastante água quando você fica sem comer para desintoxicar o seu fígado, pâncreas, né? Mas não é o jejum que vai vencer o diabo, não é o olhinho ungido, não é o grito, não é a rosa ungida que você vai levar para casa. Nada dessas coisas vence o diabo. O que venceu o diabo foi a cruz. O que venceu o inimigo foi o que foi feito na cruz. Ali está a nossa segurança. Paulo fala, eu me glorio na cruz, eu me alegro na cruz. Porque ele entendia isso. O que vence os demônios e venceu o diabo foi a cruz, o que foi feito na cruz. Quem venceu o diabo para nós foi Jesus Cristo. Não é o quanto eu grito. Vocês entendem isso? Nós somos viciados nessa mentalidade. Se você passou por igreja pentecostal que praticou tudo isso, você tem um acúmulo de vício dessas falsas doutrinas na tua cabeça que é uma perturbação. Então, quando você começa a ouvir uma palavra como essa que eu estou dizendo, que você não precisa de unção, não precisa de óleo, vem uma coisa e você fala assim, oh, não, imagina, essa mentira que há anos foi posta na tua cabeça, que é rejeitar a verdade do Evangelho. Você vai ter dificuldade, uma boa parte, quando chegar nesse momento da pregação aqui, vai me desligar, não vai suportar mais. Porque você vai falar, esse pastor aí está doido. Ele está falando que a obra da cruz já venceu o diabo. Venceu. É isso que vence o diabo. Não é o quanto eu grito, quanto jejum eu faço, quanto imposição de mãos. Agora, se eu tenho uma alma supersticiosa, ainda eu sou supersticioso, ainda eu vou ficar um pouquinho arrepiado com algumas coisas, porque a minha alma é supersticiosa. Principalmente quem veio da macumba, foi macumbeiro, teve parente da macumba na sua casa, ou marido e esposa. Demora anos para a pessoa perder essa superstição, porque ela viu as pessoas manifestadas, aquela loucura toda, teve que expulsar, foi na igreja 1000 vezes para socorrer aquele pandemônio todo, entende? Ela viu tudo isso e está anos na cabeça dela. Mas a única coisa que vence o diabo e vai te libertar a alma supersticiosa é o que foi feito na cruz. Então o que nós lemos? Olha lá. O verso 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar? Toda a autoridade que eles tinham, foi tudo tomado, eles ficaram zerados. É como uma pessoa ficar nua, você tira tudo dela, deixa ela nua, sem nada. Sem alimento, sem água, sem nada, fraca, despojada, sem condições de sobrevivência. Foi isso que Jesus Cristo fez com os principados e potestades. Onde ele fez? Gritando muito? Não, foi feito na cruz. Foi feito na cruz. Certo, meus irmãos? Então ele despojou, acabou, ele venceu, triturou os demônios, o diabo, despojou todos eles, tomou posse de toda a autoridade que eles tinham, acabou o problema. Não está escrito aqui? Não está escrito isso aqui? Por que eu não acredito se está escrito isso aqui? É verdade. É verdade, acabou o problema. Agora, quando eu compreendo e creio, eu vivo pela fé no que ele já fez, eu não vou mais ser supersticioso, ver diabo em tudo, ficar amarrando o tempo todo. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. No passado era assim. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder.
sangue de Jesus tem poder. A pessoa nem falava direito, o sangue de Jesus tem poder. O sangue. Era só sangue. O sangue de Jesus foi derramado para quê? Para ficar gritando uma palavra mágica para espantar demônio? Não é? Ai, clama pelo sangue, clama. Onde está escrito que eu tenho que clamar pelo sangue de Jesus? Não existe isso na Bíblia, gente. Sangue de Jesus, sangue, uma superstição toda. O diabo já foi vencido, derrotado na cruz, para sempre. Mais um texto, Hebreus 2, vamos lá, Hebreus. Paulo está falando sobre se gloriar na cruz. Hebreus 2,14, olha lá. O que diz Hebreus 2,14? Olha aí e leia. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então, os filhos de Deus, que são os chamados, os escolhidos, participam de carne e sangue, tem um corpo humano. Destes, também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse. Destruísse o quê? A tradução correta é aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus Cristo teve um corpo de carne e sangue como o meu, como o seu. Presta atenção. Para que por sua morte, o que foi que destruiu o diabo? Presta atenção. Para que por sua morte destruísse ou aniquilasse. Quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então o que foi que destruiu o diabo? O diabo é um ser destruído, ele foi destruído na cruz, gente. Não está escrito isso aqui? E foi destruído por meio de quê? Pela morte. Então, quando Cristo morre na cruz, o escrito de dívida é desfeito, toda a culpa é retirada e o diabo ali foi aniquilado para sempre. Para sempre. Por isso nós não temos medo de diabo, de demônio. Olha, demora alguns anos para a mente supersticiosa entrar no descanso de Deus e confiar nisso aqui que nós estamos se dizendo. Mas tudo isso aconteceu na cruz. Já aconteceu. Olhem para mim. A maior parte dessas batalhas espirituais é coisa da imaginação da cabeça das pessoas. Foi posto isso na cabeça delas. Esse monte de gente gritando contra o diabo, eu te amarro, eu te expulso. É tudo coisa da cabeça delas, do falso ensino. Elas não acreditam nisso que nós acabamos de ler. Por isso que elas vivem nessa neurose. Aí a maior parte delas são depressivas, sabia disso? Porque ela vive num tumulto mental, não sabe por quê. E onde aconteceu isso? Aconteceu Já aconteceu? Já. Há mais de 2000 anos atrás já aconteceu. Isso aqui é o Evangelho. Se eu for procurar isso que eu estou te falando no Velho Testamento, eu não vou encontrar. Por quê? Porque lá não tem esse ensino. Lá o diabo, Deus permitiu que ele tocasse em Jó. Né? Daniel estava orando, ficou 21 dias aquela batalha espiritual, até que o anjo atravessou e veio responder à oração de Daniel. Lá, velha aliança. Mas depois da cruz, acabou isso. Acabou, sim ou não? Então eu não estou nessa guerra contra o diabo. A nossa guerra é contra a ignorância das pessoas em conhecer o Evangelho da graça de Deus. É uma guerra mental, em destruir os pensamentos errados. A nossa guerra é em destruir a cabeça errada, o falso evangelho que está na cabeça das pessoas, no mundo emocional delas, que as escravizam. Essa é a grande batalha da verdade contra a mentira. A nossa grande batalha é pegar a pessoa que está com a mente 30 anos escravizada numa religião evangélica e soltar a mente dela para ela crer no que está escrito aqui, entender que evangelho é isso. Essa é a grande batalha, renovar a mente das pessoas, tirá-las da escravidão, do falso evangelho. E isso é trabalhoso e custoso, meus irmãos. É difícil, mas tem que ser feito. Então tudo isso que nós estamos falando já aconteceu? Já aconteceu.
Já aconteceu. Então, quando eu entro no Evangelho, eu sou salvo. Eu preciso aprender essas verdades, entrar nessas verdades e viver pela fé nelas. O que é viver pela fé? Eu vivo pela fé em Jesus Cristo. Mas você crê em quê? Eu creio no que o pastor falou, na água, no sal, na rosa, no óleo. Não sabe o que crê, gente. Quando eu aprendo o Evangelho, eu vou viver pela fé. O que é crer? Eu não posso crer em Jesus Cristo e não crer no Evangelho. Se a minha fé crê em Jesus Cristo e eu não creio no Evangelho, eu estou crendo num Cristo abstrato. Eu não sei em que eu estou crendo. Eu não tenho noção do que é crer nele. Porque Jesus Cristo e o Evangelho são uma única coisa. Está bem claro? Essa é a grande batalha, renovar a mente das pessoas, tirá-las do falso evangelho. Vamos um pouquinho para frente. Romanos capítulo 6. Volta lá, volta bastante, estamos em Hebreus, né? Paulo se gloriava na cruz. Eu me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, Romanos, capítulo de número 6, verso 6. Então, você tem que entender isso. Olha, acha o texto aí, marque e preste atenção no que eu vou te dizer. A cruz é o fim da velha criação. O que é a velha criação? Tudo aquilo que veio por Adão. Então, tudo isso acabou na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz, ele põe um fim a toda herança maldita de Adão. Ele põe um fim àquilo ali. Deus não trata mais com essa herança maldita de Adão. Deus só trata com a nova criação. Por isso que Paulo disse em Romanos 5,17, não, 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. As coisas velhas se passaram, olha lá, coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, na cruz, ele pôs um fim na velha criação, naquela queda, naquelas maldições, naquela escravidão, naquela culpa, naquela dívida. Tudo aquilo é encerrado na cruz. Então, olha o que ele fala no verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, olha lá, foi crucificado com ele tudo aquilo que era velho que nós herdamos de Adão, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha lá, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, quando Cristo está na cruz, ele é o nosso representante. Vamos explicar isso de novo. Quando Adão pecou, eu não existi, eu vim existir milhares e milhares de anos depois. Mas só o ato que ele fez lá veio pegar em mim milhares e milhares de anos depois. Não foi eu que pequei. Foi você que estava lá diante do fruto e desobedeceu a Deus e comeu? Você nem existia. Mas eu nasci, pastor, milhares e milhares de anos depois de Adão. E nasci condenado por quê? Porque ele era o meu representante. Ele transferiu para mim toda aquela coisa errada. Eu não estava lá, mas ele estava me representando. Ele era o cabeça da raça humana. Dele sairia toda a raça humana. Entende isso? Agora, o que Deus fez? Cristo é o segundo representante da raça humana. Deus vai pegar tudo que entrou por Adão e vai liquidar em um outro Adão, que é Jesus Cristo. Então, quando Cristo está na cruz, o velho homem, tudo que veio de Adão está sendo capturado, destruído e desfeito na cruz. O velho homem, tudo que veio de Adão acaba na cruz. Depois da cruz, os que creem são uma nova criatura. É a nova criação de Deus, é uma nova raça de homens que vão ter corpos glorificados e vão viver eternamente na eternidade com Deus. Então, sabendo isso, tenho que saber isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado. Quem morreu está justificado do pecado. Houve a separação. E isso aconteceu aonde? Na cruz. Entende? Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Eu me glorio na cruz. O mundo está crucificado para mim. Tudo aquilo acabou para mim. E eu acabei também para aquilo lá. Essa é a minha alegria. Esse é meu prazer. A obra da cruz. Agora,
primeira carta de Paulo aos Coríntios, para nós irmos caminhando para o fim. Romanos já vem primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 1, verso 18. Romanos 1, 18. Aliás, 1 Coríntios, desculpe, 1, 18. Que diz assim, leia aí, vê como está escrito. Certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É o ensino de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Isso é a palavra da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Então, a palavra da cruz para quem está perdido, né, é loucura, é uma coisa que não entra na cabeça deles, é loucura. É uma coisa estranha, eles não acreditam, mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. O que é a palavra da cruz? É a exposição de tudo que foi feito na cruz, é a pregação do evangelho da graça de Deus, é a palavra da cruz. Então o que Paulo pregava? A palavra da cruz. Olha lá o verso 23 do mesmo capítulo. Mas nós pregamos o quê? O que Paulo pregava? 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos Cristo crucificado. Olha lá, escândalo para os judeus não criam nele. Loucura para os gentios. Mas para os que foram, o que? Olha a palavrinha, chamados. Então, de novo eu afirmo. Só vai entender o evangelho da graça de Deus aquele que for chamado por Deus. É obra de Deus. É Deus que chama. Por isso que nós não temos que nos preocupar. Nós temos que falar, ser uma voz. Agora, os chamados por Deus vão entender a linguagem, vão ouvir a voz do pastor, vão ouvir a voz de Jesus Cristo, vão acordar. Eles podem ficar na igreja do reteté, na igreja tradicional, na igreja neopentecostal, pode participar de tudo quanto é campanha, pode viver anos nesses lugares, mas se eles foram chamados, vai chegar uma hora que vai acontecer uma coisa dentro deles, um mal-estar, uma inquietação, uma discordância, um conflito. Eu não suporto mais isso. Tem que haver alguma coisa a mais no evangelho. Quando ele estiver nesse ponto, ele vai... Vem uma pregação do evangelho da graça, vem um chamado, ele... Tum! Acordou. Entende? Acordou. Mas para os que foram chamados, olha lá, o que Paulo pregava? Verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo crucificado. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus e... Então você quer ver o poder de Deus? Quando eu entendo o que aconteceu na cruz, estou vendo o poder de Deus. O poder de Deus está na minha vida. Quando eu creio no que foi feito na cruz, poder de Deus está na minha vida. Eu não preciso falar em línguas, pular, gritar, tremer, ficar aquele um zumbi fazendo assim, não preciso cair no chão, hein? Não preciso de oração forte. O poder de Deus está em mim. O poder de Deus é um conhecimento do evangelho que está em mim, e é o poder de Deus que me salvou e vai me manter salvo até o fim. É o Cristo crucificado. Acabou o problema, né? Agora no capítulo seguinte, capítulo 2 aí da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, verso 1, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, de riqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo não foi contar história, Paulo não foi levar ninguém para fazer campanha, Paulo não foi levar ninguém para viver no Velho Testamento, participar das festas judaicas, utilizar-se dos símbolos do Velho Testamento, não. Ele decidiu nada saber entre vós, senão uma coisa: Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. Para quê? Aí ele termina dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, para que a vossa fé se apoiasse no Cristo crucificado, que é o poder de Deus. Então, aonde a tua fé está firmada? Em Jesus Cristo e na cruz?
ou em outras coisas. Se for em outras coisas, você não está na fé. Você está numa fé falsa, uma fé de ilusão, uma fé humana, uma fé produzida por um conhecimento neutro e morto para o Evangelho. É a fé que a maior parte das pessoas tem. Como pode o indivíduo que entendeu a palavra da cruz acreditar numa rosa ungida, gente? Como é que pode alguém que entendeu a palavra da cruz, vem lá um pastor, põe um olhinho aqui, ai, que poder, acreditar numa besteira dessa, acreditar numa fogueira santa. Isso é terrível, não está apoiado na verdadeira fé, a verdadeira fé que é na obra da cruz. É só nisso que nós cremos. Falou em libertação, a palavra da cruz. Falou em mudança de vida, é a palavra da cruz. Falou em salvação, a palavra da cruz. Falou em derrota do diabo, é a palavra da cruz. Falou em nova vida, é a palavra da cruz. Falou na vida eterna e salvação, é a palavra da cruz. Tudo é a palavra da cruz. É o centro do Evangelho. Aceita isso? Então vamos terminar. Volta lá para Gálatas capítulo número 6, onde Paulo fala. Tinha muitas coisas para falar do verso 11 a 17, mas a tônica é esse verso 14. Paulo fala assim: mas longe de mim, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para Paulo, a cruz era a alegria, era o orgulho dele, era a sua satisfação, era a sua segurança. Ele se gloriava, ele era alegre, ele entendia isso. Então ele fala: longe de mim me gloriar em qualquer outra coisa humana, eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual, através da qual o mundo está crucificado para mim. O mundo já foi condenado. Tudo que está antes da cruz já acabou, já teve a sua sentença. O mundo está condenado, o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Acabou, já houve essa separação. Liberto do império das trevas, transportados e postos no reino do Filho do amor de Deus. Por isso, ouça isso, tenha alegria. A nossa força está em entender o que aconteceu na cruz. A nossa fé está fundamentada naquilo que aconteceu na cruz. Nós não cremos em nenhuma outra coisa a não ser aquilo que já foi feito na cruz. Recebe a palavra de hoje? Fala assim: amém. Vamos ficar em pé um pouquinho para fazermos mais uma pequena oração, né? E vamos orar. Senhor, com este arroz com feijão que nós acabamos de pregar, alcance o coração daquele que precisa, daquele que está com a mente turbada, daquele que está com o coração cheio de doutrinas erradas, confiando naquilo que não é o Evangelho. Que essa palavra alcance muitas pessoas para libertá-las, para sair, tirá-las dos túmulos religiosos, Senhor. Tirá-las das prisões mentais, dos temores. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim: amém.